Olá, um prazer imenso estar com vocês novamente. E hoje o que nós vamos falar aqui vai dar um pouquinho de trabalho, você vai ter que pensar, vai ser trabalhoso, para tudo, porque você tem que exercitar a sua mente. Exatamente isso. Que Deus abençoe vocês, um bom dia. Que o Espírito Santo, só o Espírito Santo para iluminar. A gente pode explicar, a gente pode desenhar, a gente pode colorir, mesmo assim, só o Espírito Santo para iluminar o entendimento, para que a pessoa possa entender a sua palavra santa. E porque a palavra de Deus, se você não sabe, vai saber agora, a palavra de Deus é um mapa. Você já viu o mapa? O mapa dá uma visão geral das coisas. Por exemplo, apenas a título de exemplo, antigamente, os piratas eram aqueles navegadores que assaltavam navios, eles roubavam os navios. E o que os piratas faziam? Os piratas queriam achar o mapa, ou mapas dos tesouros. Então, os piratas investiam toda a sua força para encontrar esses mapas. Porque se eles encontrassem o mapa da mina de ouro, então eles tinham ou teriam acesso a essa mina. Se a mina valesse $1 trilhão, então o mapa da mina valeria $1 trilhão. Então eles corriam atrás dos mapas das minas, onde outros piratas ou navegadores guardavam, escondiam os seus tesouros. Ora, o que eu quero que você saiba? Que Deus também nos dá um mapa para o tesouro não terreno, não o tesouro ou os tesouros desse mundo que são passageiros. Os tesouros desse mundo têm data de validade, têm prazo de validade. Quando a pessoa morre, morre todas as suas esperanças. Porém, o tesouro que o Senhor Jesus nos dá, deixou para nós, é o mapa. Ele deixou esse mapa, o mapa do tesouro eterno. Isso é muito glorioso. E isso é o que nós queremos que você aprenda, que você entenda. Hein, Esther? E ele fala que é um tesouro escondido. Mas a Igreja Universal já achou esse tesouro. Vamos ver esse mapa. Vamos ver o mapa, não, vamos ver resquícios, apenas sinais deste mapa. Vamos ver nesse texto que Jesus falou. Presta atenção. Muito legal isso. Também o reino dos céus. Olha só, o reino dos céus. Jesus está falando do tesouro que é o reino dos céus. Mas como é que você pode mensurar, vislumbrar o reino dos céus? Então Jesus disse que o reino dos céus, que é invisível, é intocável, é insensível. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. É muito legal isso. É semelhante a um tesouro escondido. É semelhante. Vai dar trabalho para achar. É semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Por que ele achou? Achou porque ele estava procurando. Só acha quem procura. Quem não procura, não acha. E o achado aqui não é uma coisa que você, sem querer, achou na rua.
alguma coisa, alguma joia perdida, não. Aqui trata-se de algo que a pessoa achou porque estava procurando, desejando, almejando. E quando achou, então entrou um gozo dentro dele. É o Espírito Santo, né, Esther? É o Espírito Santo. É uma alegria, né, sem fim. Quando a pessoa recebe o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus mostra o mapa, esclarece o mapa, que é a palavra dele. A palavra de Deus é um mapa do tesouro escondido, que é o quê? É o reino dos céus. A entrada no reino dos céus. É isso aí. Para você chegar no reino dos céus, você precisa do mapa. Você precisa de um mapa para poder se situar, para poder identificar por onde você vai. E Jesus é o caminho, Esther, desse mapa. Olha e só. A porta também, né? É o caminho, ele é a porta. Jesus é a verdade, que ele está dizendo assim, olha, o mapa que eu apresento para vocês é a verdade. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E a vida que Jesus apresenta para a gente não é uma vidinha como uma vidinha desse mundo desgraçado que a gente vive, não. Mas é uma vida que, por excelência, ela é eterna. E é com quem? Por que ela é eterna? Porque ela é uma vida com Deus por toda a eternidade. Deus é espírito. E quem chega a esse tesouro, quem entra, quem descobre esse tesouro, descobre a vida, a plenitude, a totalidade da vida, a excelência da vida que Jesus prometeu quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando você acha esse tesouro que é mostrado, identificado nas Sagradas Escrituras, você acha o reino dos céus. E quando se acha o reino dos céus, aí vem aquela sensação de gozo eterno. Gozo eterno, extraordinário, que foi a experiência que você, Esther, e eu, nós tivemos quando encontramos Jesus. A casa que não descobre esse tesouro, ela tem tudo de bagunça, de indisciplina, vícios, brigas, separação. Então a pessoa pensa: Deus não existe? Não está vendo isso? Ele está mostrando o tesouro para você. E você tem rejeitado até então. Todos os dias você está ouvindo a palavra de Deus aqui na rádio, na televisão, nos livros, e você não dá ouvido. Mas ele é esse caminho que você tem que buscar, que você necessita para a felicidade. Você verifica que, por exemplo, o homem achou o que estava escondido. O mundo não consegue achar esse tesouro, porque o mundo, não é que Deus seja injusto, não. Ele chama todos. Ele chama todos. Mas nem todos querem. Então, o que ele pode fazer? Ele dá atenção, ele atende àqueles que estão buscando aquilo que ele promete. Aquilo que ele promete. Então, o tesouro oculto só é revelado para aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que são humildes, aqueles que se sujeitam à palavra de Deus, se sujeitam às suas orientações, aqueles que deixam os seus achismos de lado e mergulham com toda a sua força naquilo que está escrito, naquilo que está desenhado, que é o mapa da palavra de Deus.
A palavra de Deus é um mapa que conduz à vida e vida com abundância. É isso que Jesus está falando aqui. O reino dos céus é o reino de Deus, é o reino que o Senhor é o único Senhor. Todas as demais pessoas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos são apenas servos. Se você não gosta disso, se você não gosta dessa ideia, é claro que você não vai ter o privilégio de conhecer o reino dos céus. Mas se você é aquela pessoa que tem estado cansada de buscar nas baladas, nos divertimentos, você está cansada de buscar a felicidade, você cansou, você chegou a um ponto que talvez tenha conseguido dinheiro para comprar o que você quiser. Você pode comprar joias, você pode se enfeitar de joias de ouro, brilhantes, pedras preciosas. Você pode ter a melhor casa, o melhor castelo. Você pode ter aviões, iates. Você pode ter o que você quiser, o homem ou a mulher que você quiser. Mas se você não tem paz dentro da sua alma, você ainda está a buscar essa satisfação ou gozo que é quando a pessoa encontra ou acha o reino dos céus na pessoa do Espírito Santo. E se ela está com dificuldade de achar, porque ela não chegou à luz, ela está no escuro, ela vai em lugares escuros, escusos. Então, se ela for aonde há essa luz para iluminar o caminho dela, então ela vai achar o tesouro. A pessoa, não se esqueça disso, a pessoa tem que entender uma coisa, Esther, não basta querer. Querer é uma coisa, poder é outra. Se você quer de fato e de verdade, você tem que tomar atitude, você tem que agir. E quando a pessoa quer verdadeiramente, ela toma atitude. Se ela não tomar atitude, não adianta nada ela querer. Então, ela quer alguma coisa. Ela quer alguma coisa como o reino dos céus. Ela quer achar o reino dos céus. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que mergulhar os seus pensamentos, os seus olhos espirituais, no mapa que Deus mostra. Ela tem que buscar na palavra de Deus como eu posso achar o reino dos céus. Como eu posso receber o Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer para ter o Espírito de Deus? Como eu vou fazer? Então, é óbvio que quando ela tem esse desejo, quando ela esboça essa vontade, essa gana de alcançar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então ela está mostrando que está buscando, que ela está a buscar o reino dos céus. E é óbvio, quando ela, independentemente do que ela sente ou deixa de sentir, ela luta, ela vai na igreja, ela vai ouvir a palavra, ela vai mergulhar na oração, ela vai deixar a sua vida desregulada, a sua vida errada, a sua vida, digamos, desordenada de lado, para começar a se ordenar, para começar a se disciplinar de acordo com a palavra de Deus. Aí ela está mostrando realmente que ela está a buscar, está procurando. E quem busca, acha. Porque Deus vê quem está buscando com sinceridade e quem está buscando por buscar. Se achar, bem, se não achar, então esse tipo de gente aventureira não vai achar, hein, Esther? Ela não pode se conformar com essa vida que ela conhece de sofrimento. Ela tem que ir à busca. Há um Deus, você tem que pensar, há um Deus, e onde ele está? Qual é o caminho dele? Ele é a palavra dele, que você tem que ouvir para crer. Exatamente, que quando a pessoa
por exemplo, tem conhecimento disso. Por exemplo, se eu estivesse do outro lado, no seu lugar aí onde você está, e eu estivesse olhando, assistindo essa programação, então, e eu lesse esse texto também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, para não perdê-lo. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem, quer dizer, se desfaz dos seus pecados, da sua vida desordeira, e adquire aquele campo. Então eu ia pensar assim, o que eu tenho que fazer para comprar esse campo aí, esse tesouro, para adquirir esse reino dos céus? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu diria para mim mesmo, meu Deus, o que eu tenho que fazer para achar esse reino dos céus? Que foi o que eu fiz durante os meus primeiros anos, quando eu conheci a Sagrada Escritura, que eu não tinha conhecimento. Eu não sabia nem o que era a Bíblia, nem que existisse Bíblia. Eu não sabia disso. Até que eu tive acesso à Bíblia, eu comecei a ler, buscar, procurar entender. E muita coisa eu não entendia. Eu entendia pouco, mas o pouquinho que eu entendia, eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero aquilo para mim. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria assim, fissurado neste momento para adquirir ou achar esse tesouro que é o reino dos céus. Eu faria isso. Eu tenho certeza que você também, Esther. Então, você, minha amiga e meu amigo, que está assim nessa fissura, esse desejo imenso de achar esse tesouro, então, amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, os pastores, os servos de Deus, os mensageiros do Altíssimo, aqueles instrumentos do Espírito Santo estarão disponíveis para ajudá-lo a achar o reino dos céus. Então, nós temos reunião às 7 da manhã, e eu estarei às 7 da manhã com o bispo Adilson, eu estarei às 9h30 com o bispo Renato Cardoso, nós teremos a reunião das 18 horas com o bispo Jadson, nós estaremos lutando, todos nós. Talvez você não vai encontrar um pastor, um instrumento assim tão bonito quanto eu, né? Tão, sim, poxa, uma fisionomia assim, cabeludo, poxa vida, uma boa dicção, uma boa mensagem. Talvez você vai encontrar pessoas assim como eu, bem assim, deficiente na sua explicação. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, você vai encontrar espírito. Porque Deus escolheu as coisas que não são nada deste mundo para confundir aquelas que são alguma coisa, ou pensam que são alguma coisa. Então vá com sede para receber o mapa nas suas mãos e então descobrir como chegar a esse tesouro incalculável, tão precioso, tão valioso, que não há nada nesse mundo comparável a ele. É um tesouro que dura por toda a eternidade, a vida eterna. Bem, eu queria falar da Diana. A Diana fala, ela exprime com clareza o que foi a vida dela, a experiência que ela teve. Porque ela conheceu o tesouro, se eu não me engano. Eu não vi o testemunho dela, apenas tem aqui um resumo. Mas a Diana, ela teve os pais que eram pastores. O pai dela era pastor. A mãe também era da igreja, era fiel. Ouvia falar, né? Ouvia falar, mas não tiveram experiência, não chegaram
a Diana, pelo que ela conta, a família não chegou a conhecer ou achar o tesouro oculto, o escondido. Então, veja o que aconteceu com eles, mesmo estando dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Experiência interessante, porque mostra a situação de cada pessoa, porque é uma coisa, quem acha é aquele que estava buscando. Quem não acha é porque não estava buscando. Vamos assistir a história dela, que vale a pena você até aumentar aí um pouquinho o volume do seu receptor, por favor. E eu me tornei filha de pastor. E eu não sabia lidar com aquilo, porque eu nunca priorizei o que eu aprendi, o que eu ouvia na igreja. Eu não fazia nada. Nada do que meu pai pregava eu levava em consideração, porque aquilo não entrou dentro de mim. Meu nome é Diana, eu tenho 42 anos, sou empresária. Quando eu tinha 7 anos, meus pais, eles tinham uma vida que serviam, né, aos encostos, meus pais eram espíritas. E o meu pai, no sonho que ele tinha, era de ter um caminhão. Meu pai sempre sonhou em ter um caminhão, isso vivia dentro dele. Então ele fez voto até, inclusive com os espíritos, para poder conseguir comprar esse caminhão, até que ele conseguiu. Porém, comprado esse caminhão, ele sofreu um acidente. Naquela mesma madrugada, meu avô dentro de casa desesperado, porque não tinha mais o que fazer, meu pai no hospital. E meu avô ali procurando uma palavra, né, como que ele ia fazer, procurando uma rádio, ele encontrou a rádio da Igreja Universal. A partir daquele momento, toda a família foi para a igreja, né? Meu pai, minha mãe deixou os encostos. E aí, meus pais desenvolvendo ali, né, a fé na Igreja Universal, eles tiveram um chamado para poder servir a Deus no altar. E aí eu me tornei filha de pastor. Então eu tinha 11 anos, eu estava praticamente na minha adolescência, não conhecia nada e comecei a viver uma vida que era uma vida que eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a viver algumas coisas novas, por exemplo, muito preconceito. Por quê? Porque quando eu chegava na escola, tinha que se apresentar. Ah, meu nome é Diana, tenho tantos anos e sou filha de pastor. Era um preconceito. Filha de pastor? Pastor? Como assim? E eu não sabia lidar com aquilo. Porque eu nunca priorizei o que eu aprendi, o que eu ouvia na igreja. Então eu estava ali só por estar. Então eu era filha de pastor, ponto. Eu não fazia nada. Nada do que meu pai pregava eu levava em consideração, porque aquilo não entrou dentro de mim. E aí eu comecei cada vez mais a ir para o mundo, né? Então por mais que meu pai estava na igreja, por mais que eu vivia na igreja, a igreja para mim era um lugar estranho. Só que meu pai também tirou o olho do altar, né? Meu pai chegou uma hora que ele não queria mais aquilo. E ele e minha mãe entraram num consenso, conversaram e decidiram deixar a obra. Isso eu tinha 15 anos. Para mim foi um alívio, porque eu falei, agora eu tô livre, agora eu vou viver a minha vida. Então eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a sair com vários meninos. Só que um dia meu pai falou o seguinte, eu vou morrer dirigindo um caminhão. Só que ele não tinha noção do que ele estava falando. Porque se ele soubesse que a palavra dele tinha tanto poder, ele não tinha falado aquilo. E ele disse, pois assim foi. Meu pai arrumou um emprego de motorista de caminhão. E o que aconteceu? Meu pai faleceu. Sofreu um acidente. Esse acidente foi fatal. E minha mãe, né, começou a sentir um vazio muito grande. Porque minha mãe e meu pai eram muito unidos. Aí eu peguei a minha mãe, falei, mãe, eu já sei o que a gente vai fazer. Agora a gente vai sair junto, né? Porque a gente é amiga. Eu arrastei a minha mãe para as baladas. Então eu e minha mãe saía, eu e minha mãe bebia, eu e minha mãe dançava a noite inteira. Eu conheci em uma dessas minhas saídas, eu conheci o meu marido, que hoje é meu esposo, né? E aí depois de 2 meses, eu descobri que eu estava grávida. E aí começaram alguns problemas de relacionamento, porque até então eu levava uma vida sem limites. Eu não tinha limites, eu não sabia o que era uma vida de casado, eu não sabia como lidar, eu não sabia que era o não. Porque o meu pai já tinha morrido. Meu pai era o único que me dava ordens. Então eu não aceitava. Simplesmente não aceitava. Então meu esposo falava, meu esposo e eu não ligava. E aí eu comecei a ter uma vida mundana, casada. Então eu saía do meu trabalho, eu não ia pra casa, eu ia beber. E aí a gente começou a ter um monte de briga. O meu esposo saía do trabalho e ia pro bar. Então a gente chegava em casa os dois alcoolizados. A gente já não tinha mais relacionamento. O meu filho ficava com as minhas cunhadas. E aí chegou um ponto que ele falou, bom, então já que você quer viver essa vida, então não dá mais pra gente estar junto.
vamos se separar. Nesse momento, parece que, assim, sabe, brilhou. Eu falei, não, peraí, calma, para tudo, tá tudo errado. Mas nessa minha caminhada, quando eu conheci o meu esposo, eu descobri que ele também já tinha ido para a igreja, né? Que ele também já tinha o conhecimento, que a família dele também era da Igreja Universal. E aí, quando ele me falou, eu falei, nossa, legal. Tipo, quando ele me contou, para mim, naquele momento, foi, nossa, que coincidência, né? Na minha cabeça era uma simples coincidência. Quando ele me pediu a separação, falei, peraí, você sabe o que a gente tem que fazer. E eu também sei. Não tem outra alternativa. Eu não quero meu filho com o pai separado, eu não quero me separar, eu quero lutar, eu quero mudar. E aí a gente juntos decidimos voltar para a Igreja Universal. A gente foi, começou a participar das reuniões, a gente começou a ouvir, a gente começou a seguir tudo aquilo que o pastor falava. E o pastor sempre falou, sempre pregou sobre o Espírito Santo, que eu já tinha ouvido falar. Né? Que meu pai às vezes pregava tanto, falava tanto. Então eu sabia do Espírito Santo, eu sabia que só ele podia me ajudar, que só com o Espírito Santo. E aí eu fui com esse propósito. Eu não queria mais saber do meu casamento somente, do meu filho somente, ou da vida que minha mãe vinha levando ainda. Eu queria saber do meu vazio, daquele vazio que eu sentia. Eu não podia ficar sempre querendo agradar as pessoas. Eu não podia viver sempre em prol de outros. Eu não podia estar acabando com a minha vida para agradar outros. E ali eu entendi isso. Então eu falei, a partir de hoje eu quero o Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Eu sabia o que eu ia enfrentar, porque eu tinha que deixar aquilo que eu gostava de fazer. E quando eu tomei a decisão de simplesmente não fazer mais aquilo, eu sofri os mesmos preconceitos de quando meu pai era pastor, que eu tinha que responder que meu pai era pastor e eu era preconceituosa. Mas agora, decidida, mesmo que eu sofri os mesmos preconceitos, eu não ligava. Para mim, aquilo era pequeno. Então, quando as pessoas me chamavam para sair, como eu fazia antes, saía do serviço, eu ia pro bar. Ah, Diana, vamos lá, a gente vai pro bar. Não, hoje eu vou pra minha casa. Ah, não acredito, sim, vou pra minha casa. E eu chegava em casa, mesmo contra a minha vontade, mas eu tinha decidido. Eu fumava, e quando eu decidi parar de fumar, eu simplesmente peguei o maço de cigarro e joguei fora. E nunca mais fumei. Eu decidi mudar. Eu decidi porque eu tinha um foco, eu tinha um propósito, porque eu queria mudar de vida. E aí aconteceu, né, que a gente casou, porque eu e meu esposo, a gente não era casado. A gente casou na Igreja Universal, tudo bonitinho. Se batizamos nas águas. E aí teve uma determinada vez que teve uma vigília. Teve uma vigília e eu me lembro até hoje que eu cheguei perto do altar, o pastor chamou a gente perto do altar e ali eu fui. E eu vinha de um período que eu estava vivendo intensamente os propósitos. Eu lembro que eu ficava na minha casa com tudo desligado, com a televisão desligada, tudo sentada na cama lendo a Bíblia, porque eu sabia o que eu queria. Então eu lembro que eu levantava de madrugada, eu fazia propósito, eu só tinha um foco, receber o Espírito Santo. E naquela vigília que o pastor chamou, eu lembro que eu estava cansada. E já era de manhã, já estava para raiar o dia, porque a gente ficava até de manhã na igreja. E era perto das 5 horas da manhã. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se o Senhor não vir agora, eu não tenho mais ninguém. Todo mundo já me rejeitou. Eu não tenho mais ninguém. Tudo que eu tenho e tudo que eu quero é o Senhor. Eu preciso de Ti, porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor, eu ponho tudo a perder, como eu fiz até agora. E ali, foi naquele momento, na frente do altar, quase raiando o dia, numa vigília, que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria, foi uma, sabe, uma força, é uma certeza que tudo vai dar certo. Não importa como. O externo para mim se tornou supérfluo. O que antes era prioridade, hoje virou supérfluo. Naquele momento, virou supérfluo. Então eu não precisava mais de mais nada. Não me interessava se a pessoa brigava, se a pessoa não brigava, se meus amigos me zombavam. Não me interessava mais. Porque tudo que eu precisava já tinha, que era o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito deprimida. Por mais que eu sempre fui aquela pessoa de estar no meio das rodinhas, de brincar, de falar. Só que, no fundo, eu era uma pessoa deprimida. Tudo que eu fazia era para chamar a atenção das pessoas. Eu era uma pessoa muito chorona. Tanto que meu pai me chamava de Margarida, porque eu só chorava. Tudo me doía. Eu era dodóizinha. Não podia falar comigo de forma diferente, que eu já ficava sentida. E quando eu recebi o Espírito Santo,
eu fiquei forte. Eu não deixava a afronta me atingir. A pessoa podia falar, mas aquilo dentro de mim eu tinha uma força dentro de mim, eu tenho uma força dentro de mim. Então não me importa a situação que eu estou passando, ou que eu passava, não me importa o problema, dentro de mim eu tinha uma força, uma certeza. Então dentro de mim eu era forte, eu tinha uma certeza. E a paz que eu tenho, nada tem explicação. Não tem explicação. Pode estar passando por o maior problema, não sei como resolver, mas eu tenho paz. Me tornei uma esposa exemplar, eu me tornei uma mãe, que até então eu não sabia nem ser mãe, né? E aí eu fui me tornando, eu fui melhorando. Só que tinha um detalhe. A minha mãe, ela continuou naquela vida. Eu via minha mãe não como minha mãe que estava ali solitária, não. Eu via ela como uma alma. E aí eu comecei a lutar por ela. E minha mãe foi. Aí minha mãe começou a participar das reuniões, minha mãe começou a deixar a vida dela errada, minha mãe se batizou e minha mãe foi levantada à obreira. Só que de repente, em maio de 2010, minha mãe sofreu um aneurisma. E aí a minha mãe, depois de 40 dias de coma, em estado vegetativo, ela veio a falecer, ela veio a óbito. Eu tava tranquila. Por quê? Porque eu sabia onde minha mãe está agora. Minha mãe está num lugar melhor do que nós. Então, para mim, aquilo era como se fosse um presente. Como se eu tivesse olhado e falado, meu Deus, graças a Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Hoje a gente tá junto, a gente se completa e a gente vive os dois juntos num só propósito, que é fazer a obra de Deus, né? A gente tem a nossa vida no altar, a gente está servindo a Deus, a nossa família, os nossos filhos grandes já. O mundo prega que a herança é o estudo e os bens materiais. Mas uma coisa que eu sempre falei para eles, o que eu vou deixar para vocês é a fé. Porque é a fé que vai fazer eles permanecer, conquistar e serem salvos. Porque essa é a importância. E o que eu passo para os meus filhos hoje, a gente passa para as outras pessoas. Eu ajudo no grupo do FTU, que é o Força Team Universal, e auxilio meu esposo no sócio educativo. Qualquer coisa que a gente passe, qualquer coisa, nada é mais importante do que a certeza da salvação. E o Espírito Santo tem dado para mim diariamente, essa força, a alegria, a luz, a palavra, e tá aqui sempre pronta a servir.
Como suportar o dia mau? Como resistir diante de tantas injustiças e perseguições? Como se manter de pé mesmo com a passagem do tempo? Crer enquanto tudo vai bem é fácil. Mas e quando a tempestade parece que não passa? Quando a dor da alma parece que não termina? Você certamente já se perguntou: como vou conseguir? É o que você descobrirá agora. Imagine ser condenado por algo que não cometeu. Crucifica-o! Sofrer a dor da traição. A tortura. Ser exposto completamente nu como espetáculo aos seus acusadores. O limite da dor humana. Como Jesus suportou tamanha agonia e humilhação? Foi ali que tudo começou. Nada disso seria possível se antes ele não tivesse recebido o selo do Pai, o Espírito Santo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Para ser este servo aprovado, o Senhor Jesus precisou ser ungido, instruído e capacitado pelo Espírito Santo, antes de começar o seu ministério na terra. Do contrário, nem ele teria suportado. Agora pense, se o Filho de Deus precisou recebê-lo, imagine nós, meros mortais. Infelizmente, a humanidade desconhece ou despreza sua importância. Muitos vivem como se o Espírito Santo fosse um mero acessório, um quadro na parede ou um brinco bonito, mas que não fará diferença se não tiver. Por isso, o mundo está como está. Um caos. Afinal, as pessoas refletem as ações do Espírito que nelas habita. Na jornada da vida, o batismo com o Espírito Santo não é opcional. É absolutamente imprescindível. Assim como os pulmões precisam do oxigênio, a alma necessita do Espírito de Deus. Entenda, é Ele que te falta para vencer o mundo. Os momentos difíceis virão, pessoas virarão as costas para você, mas é nessa hora que você verá que não está sozinho. Descobrirá que essa luta só te fez mais forte. Com o Espírito Santo surge uma força sobrenatural. Quem o tem se torna a própria fonte a jorrar. Esse é o Espírito de Deus, que no dia de Pentecostes transformou discípulos amedrontados e acovardados em apóstolos corajosos, destemidos, dispostos a arriscar suas vidas por amor à palavra de Deus. Em cristãos que não negavam a fé, mesmo na arena com os leões famintos ou diante das chamas, pois sabiam da glória que os aguardava. Esse é o Espírito Santo, que quer habitar em você, te fazer testemunha dele nesta terra, te dá poder para prevalecer diante dos problemas e, acima de tudo, garantir a salvação da sua alma. É grandioso, é dentro de você, muda tudo, muda tudo.
Quando eu desci daquele altar, nasceu dentro de mim uma certeza. Eu desci dali como um gigante. Eu nunca tinha tido essa paz antes. E essa paz não foi só de momento. Permanece até hoje. Somente quando se der conta que precisa dele mais do que qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo, conseguirá alcançar esta, que é a maior e mais sublime de todas as bênçãos. O resto é resto. E essa é a força, o Espírito Santo na sua vida. Este é o tesouro que tantos falamos, que você tem que buscar e achar. E ele se fará achado por você. Porque eu entendo assim, amiga e amigo. Quando a gente manifesta, esboça um desejo, um querer, nem sempre a gente consegue exprimir aquele querer para outra pessoa. Às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe, né, Esther? Não sabe nem como exprimir aquela força que está, aquela vontade, aquele desejo imenso. Porém, Deus vê. Então, quando a pessoa esboça, manifesta ou dá sinais de que realmente quer o reino dos céus, você pode ter certeza, o Espírito Santo vem correndo apresentar, revelar o reino dos céus para essa pessoa. Então, muitas pessoas, infelizmente, mostram apenas um querer bem sutil, bem sem vontade, sem desejo de realmente tomar posse. Aquelas pessoas que, se der, amém, se não der, o que eu vou fazer? E se não vier? Não, quando a pessoa realmente quer, mesmo que ela não saiba orar, mesmo que ela não saiba louvar a Deus, mesmo que ela não saiba nada, mas ela, lá dentro da sua alma, há um desejo sincero. Oh, meu Deus, eu queria te conhecer mais do que tudo nessa vida. Só porque ela deseja isso, Esther, então o Espírito Santo vê e vem sobre ela. Por isso que muitas pessoas recebem e outras tantas não recebem o Espírito Santo, porque muitas fingem, infelizmente, elas falam da boca para fora, mas o pensamento está em outras coisas. Eu quero receber o Espírito Santo. Por que você quer receber o Espírito Santo? Eu quero receber o Espírito Santo para poder casar, para ter tudo que Jesus prometeu. Então você não quer o Espírito Santo, você quer a bênção. Ora, aí não dá. Então você tem que querer de fato e de verdade aquilo que Deus propõe. Se Ele propõe o reino dos céus, então você tem que almejar o reino dos céus, não o reino deste mundo. Do contrário, você vai ficar para trás, que é o que tem acontecido muito por esse mundo afora, hein, Esther? É fazê-lo primeiro do que tudo. Então, aí, ele vendo esse teu desejo de fazê-lo primeiro na sua vida, então as outras coisas serão acrescentadas. Pois é, mas esse desejo tem que ser do fundo da sua alma, tem que ser sincero, tem que estar acima de tudo. Desejo de se casar, acima do desejo de se casar, desejo de ter família, desejo de ter dinheiro, desejo de passar no concurso, desejo de qualquer coisa. Ele tem que ser prioridade. Desejo até de saúde perfeita. É isso mesmo. Você tem que ter o desejo primeiro de conhecer esse reino dos céus, que é conhecer o reino dos céus, ter acesso ao reino dos céus, é ter acesso à eternidade com Deus, que foi o que aconteceu com o Danilo. O Danilo também tem uma história muito bonita diante do que ele passou, do que ele sofreu, do que ele vivenciou e permaneceu
nessa fé. Vamos assistir a história dele. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Por favor. Eu me chamo Danilo Santos, tenho 40 anos e hoje eu sou comerciante. Eu tive a perca do meu pai muito novo. Aos 7 anos de idade, meu pai faleceu com cirrose e isso trouxe sérios problemas para nossa família. Nunca passamos fome, mas passamos por muitas privações, necessidades. Por mais que minha mãe trabalhasse muito para sustentar eu e a minha irmã, ela sempre se dedicou muito, mas nós não tínhamos essa condição de ter essa vida de qualidade. E 2 anos depois a gente acalhou a perder o meu avô, que também residia com a gente. E aí foi um baque ainda maior, porque além da estrutura da ausência do pai, tive no momento a presença do meu avô, quando meu pai faleceu, mas 2 anos depois meu avô também chegou a falecer com câncer. Logo em seguida eu fiquei doente, eu sentia muitas dores no rim esquerdo. Minha mãe procurou os médicos, começou a fazer tratamento. Eu lembro de muitos exames que eu fazia, muita ultrassom, exames de imagem, para saber a causa dessa dor. E eu tomava remédio e não passava essa dor. Era algo que doía demais mesmo. Aí sempre vem o pensamento, né? Será que eu vou morrer? Meu pai já faleceu, meu avô faleceu. Até porque não se tinha uma exatidão do que era o problema. Cálculos renais, pedras nos rins. Mas o rim era, segundo os médicos, ele estava se diluindo dentro de mim, ou seja, apodrecendo. Até que chegou o ponto de ter que remover esse rim. Eu lembro que aos 10 anos de idade, eu fiz uma cirurgia de remover esse rim esquerdo. Hoje eu tenho 13 pontos aqui no meu lado esquerdo, mas os problemas continuaram. Os problemas que eu tive no rim esquerdo, as dores que eu tive no rim esquerdo, passaram para o meu rim direito. E aí tomei mais exames, tomei mais tratamentos, até que eu fui convidado pela minha tia a ir até a Universal. Chegando na Universal, a fé me foi revelada. Eu aprendi a usar a fé, a ouvir e a obedecer à palavra de Deus. E com isso eu agi a minha fé e fui curado. O rim direito não teve que ser feito nenhuma cirurgia, não teve que ser feito, permanecido nenhum tratamento. Eu faço as avaliações anuais necessárias, check-up, para saber se estou 100% bem, mas o meu rim funciona muito bem. Meu rim direito hoje ele supre a necessidade do meu corpo, graças à fé, graças à palavra de Deus que me foi apresentada na Universal. Depois da minha cura, eu continuei na fé, fazendo as correntes, as quartas, as sextas e aos domingos, e me batizei nas águas. E vi que realmente eu precisava me esvaziar de mim. Eu precisava receber o Espírito Santo. Que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não iria conseguir vencer as lutas que eu teria pela frente, as guerras, as adversidades. Deus me revelou, o Senhor Jesus me revelou a importância de eu ter o Espírito Santo. Isso eu aprendi através das reuniões. Foi numa quarta-feira à tarde que eu recebi o Espírito Santo. Esse dia realmente fica marcado na nossa vida, porque todos aqueles complexos que eu trazia da minha infância, da perca do meu pai, do meu avô, dos problemas de saúde que eu enfrentei, foram preenchidos. O vazio que tinha dentro de mim, o ponto de interrogação, aquela incógnita que você não sabia o que seria o futuro, como que eu conseguiria vencer, como que eu conseguiria ser alguém na vida, foi preenchido quando eu recebi o Espírito Santo. Nasceu o desejo de servir a Deus, de falar de quanto é bom e quanto é real o Deus que nós servimos. Porque a gente vive muito tempo cego, sem direção, perdido nesse mundo, e quando o Espírito Santo vem, nos é revelada essa fé, então a gente quer passar para a pessoa que a gente conhece, ou até mesmo aquelas que nós não conhecemos. Foi quando eu entrei no Força Jovem, e aí eu pude
poder ajudar os jovens, fui levantado a obreiro, tive a oportunidade de conhecer a minha esposa no Força Jovem. Hoje, nós já estamos casados há 18 anos, ela também é obreira, faz a obra de Deus comigo e hoje ainda permanecemos no Força Jovem. Estando como obreiro, tendo o Espírito Santo, nós passamos por uma guerra muito grande na nossa vida financeira. Eu fui mandado embora do meu emprego e já estando casado, passamos por dificuldades, por limitações, a ponto de não poder ter condições de comprar aquilo que queríamos ou até mesmo aquilo que precisávamos. E se não fosse o Espírito Santo para nos sustentar, para nos dar força, para nos colocar de pé a cada dia, nós não teríamos permanecido, porque realmente foi uma guerra muito grande, foi um desafio que nós vivemos nesse período da nossa vida muito difícil. Eu pensava em como eu iria sair dessa situação. Eu estou como obreiro, eu tenho o Espírito Santo, eu estou passando por tudo isso, agora eu estou casado, tenho a minha família, a minha esposa, e o que eu vou fazer para poder superar, para poder vencer todas essas adversidades? Cheguei ao ponto de ter o meu nome sujo no SPC, Serasa, por falta de ter um emprego, por estar passando por essa dificuldade. Mas o Espírito Santo nos deu direção, obedecendo o que o homem de Deus fala no altar, nós obedecemos, nós seguimos a direção e a nossa visão foi aberta. Foi quando nós começamos a ser empreendedores. Nós começamos a produzir e revender. Eu estava limitado a um emprego e o Espírito Santo queria fazer mais. Então eu precisei perder aquele emprego para que a minha visão, a minha mente fosse aberta. Hoje, nós abrimos a nossa loja, compramos o nosso apartamento, compramos o nosso automóvel. Hoje, nós damos ao nosso filho aquilo que nós não tínhamos condição de ter na nossa infância. Essa vida de qualidade, de poder viajar. Ele estuda hoje num colégio particular. Hoje nós damos emprego, temos a condição de dar emprego a outras pessoas. Paguei todas as minhas dívidas, limpei o meu nome, hoje eu não devo a ninguém. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, uma família abençoada. Hoje não nos falta nada. Eu e minha esposa fazemos parte da FJU, a Força Jovem Universal, e o meu filho faz parte do FTU, o Força Team Universal. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Espírito Santo, hoje para mim, é o meu tudo, a minha base, o meu alicerce, o meu pai. Mesmo tendo perdido meu pai lá na infância e ter vivido todos esses complexos, hoje o Espírito Santo é quem me conforta, é quem me sustenta, é quem me põe de pé a cada dia. Eu tomei remédio tarja preta durante 40 anos. Tinha depressão violenta, algumas vezes pensei em tirar minha vida. Não queria viver mais, eu vivia trancado no quarto 6, 7 dias. Só chorava, não tinha vontade de me alimentar. Até que um dia o médico me deu uma guia para me internar no hospital psiquiátrico. Eu vi que eu não tinha mais aonde correr, porque eu já havia ido em vários lugares e não encontrei a solução para o meu problema. Quando eu cheguei ali, que eu comecei a ver a transformação na minha vida, minhas familiares também começaram a ver, aí eu falei, eu estou no lugar certo. Que eu dobrei meu joelho, que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele teve misericórdia de Pedro, que estava afundando, que Ele tivesse misericórdia de mim. Naquela hora, eu senti um refrigério. Eu senti uma paz, eu senti um gozo na vida, indescritível.
indescritível. Foi muito bom. Deus teve misericórdia de mim. Deus teve. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem totalmente diferente. Depois de tomar chá, eu costumo dizer que eu tomava chá em outras denominações, mas eu estava precisando era de um remédio forte. Esse remédio forte eu só encontrei no Universal. Prepare-se para ter um encontro com essa paz que você tanto procura. Neste domingo, no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas, no Solo Sagrado em Brasília e em todos os templos da Igreja Universal. Então, você que está nos assistindo nesse momento, você aprendeu, eu creio que você tenha aprendido o caminho que segue até ao tesouro, que dá ao tesouro escondido, que é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é invisível. Você não vê, você não toca, você não sente. Mas, quando você o busca, é como se você estivesse buscando o próprio Deus. E Ele, quando Ele vem sobre você, ele revela o reino dos céus para você. Ele se revela para você, e aí você, mesmo não vendo, não tocando, não sentindo, você sabe que está dentro de você, e você não precisa provar para ninguém que ele está dentro de você. Essa é a realidade. Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 9h30, aliás, 7 horas da manhã, 9h30, e também às 18 horas, com o Bispo Jadson, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal que estão abertas para atender, para orar, implorar a Deus por você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.